Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do período que estão vendo esse vídeo. Vou tentar nessa aula prosseguir, visto que na aula passada houve uma falha, vontade minha de discutir inúmeros assuntos. Eu discuti inúmeros assuntos, só que sozinho, na maior parte do tempo, visto que a câmera parou de filmar voluntariamente, involuntariamente, porque não fui eu que fez com que ela parasse. Parou do nada e eu fiquei, adeus dará, enfim. Vou tentar ser o mais breve possível, né? Essa aula não vai ter o mesmo peso, evidentemente, que a aula passada, visto que a aula passada eu estava tratando de forma mais detalhada o assunto. Essa aula eu vou tentar resumir num balaio só, porque as aulas de geografia eram muito poucas, né? Aí eu volto com os terceiros anos explicando sobre a Revolução Russa novamente. Enfim, eu estava explicando, né, que havia já no processo independentista já havia nações industrializadas não, já havia nações históricas na Ásia em detrimento da África. A África existia também, só que o recorte das nações africanas, elas não seguiam os seus padrões de nações historicamente estabelecidas. Elas seguem os padrões do esquadrinhamento do neocolonialismo. Na Ásia é diferente. E outra Ásia, ela consegue se desvencilhar dos grilhões europeus mais cedo, né, do que a África. A África você tem um apartheid até a década de 90, né, se eu não me engano. Então são circunstâncias pavorosas nas quais a África estava inserida. Dentro desse contexto aqui de extrema pobreza, de um continente apenas como produtor de matéria-prima, né, de um continente com um índice de desenvolvimento humano baixíssimo, infraestrutura, saneamento, educação, né, a higiene, né, que é o saneamento, precários. Dentro desse continente de condições precárias, começa a surgir inúmeros problemas que também vai dizer para o professor, mas a África sempre foi rica. Perdão, a África sempre foi pobre. Não. Você tinha no norte da África, isso aqui é a bota da Itália, né? Aqui na região da Líbia, se eu não me engano, o Império Cartaginês, né? Cartago, né? Por longo período foi uma grande potência no Mediterrâneo em termos comerciais. Posteriormente houve inúmeras, né, foi conquistada pelos romanos e posteriormente pelos vândalos, se eu não me engano. Vândalos. E você tem, por exemplo, o Egito. Você teve, por exemplo, o reino de Mali. Você teve nações, você teve governos africanos extremamente ricos, e por inúmeros fatores, inclusive esses que eu estou citando, né, produtor de matéria-prima, foi subjugado por muito tempo, né, fez com que a Ásia não se desenvolvesse tanto quanto os asiáticos. Você tem o Japão já no final do século XIX crescendo industrialmente de forma astronômica. Posteriormente você vai ter a China com a Revolução na década de 50, Revolução Chinesa com Mao Tse Tung. Os esforços depois da Segunda Guerra Mundial, e se antes da Segunda Guerra Mundial havia um interesse norte-americano e europeu para conquistar privilégios nas Américas, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem a Europa e
os Estados Unidos voltados para a Ásia, pelo seu grande potencial, pelo seu grande mercado consumidor e pelas suas grandes produções de matéria-prima. Que tipo de matéria-prima? Por exemplo, a China é uma das principais produtoras de matéria-prima de medicamentos. Entenderam? Você tem uma população gigantesca na Ásia, né? Então, nessas questões, né, como começa a existir aqui um enriquecimento, né, é evidente que eu não vou sair, se aqui eu estou ganhando 30 mil reais, por que raios eu vou sair daqui para ir para outro canto ganhar milão? Se aqui me concede uma condição mais favorável de existência financeira, perdão, por que raios eu vou sair daqui? A África, pela sua miséria, houve confronto na Ásia também, né? Você tem a guerra da Coreia, né? Na década de 50, você tem os conflitos entre Vietnã, na década de 70, entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Você teve conflitos na África, na Ásia, conflitos fortes. Só que a África, por ter países já bem estabelecidos historicamente, você tem ali lideranças, uma elite política mais ocidentalizada, se é que nós podemos dizer, né? Se é que nós podemos dizer. Você tem o Gandhi, como eu citei, um dos grandes porta-vozes da proposta de independência indiana, mas enfim, a miséria, fruto de inúmeros fatores, entre esses que eu estou citando, é evidente que o que eu estou falando aqui de forma extremamente resumida, faz com que exista emigrações dentro do continente africano, faz com que eles migrem de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida e também fugindo de conflitos, visto que, como eu disse, os estados divididos, eles não respeitam aquelas culturas, aquelas etnias históricas, aquelas nações históricas. Eles foram feitos fruto do colonialismo, do neocolonialismo, e ali ficaram tendo que gerir populações diversas, contrárias, com etnias opostas, historicamente belicosas. As guerras civis existentes na África, que é um grande negócio para aqueles países que fornecem matéria-prima, que exportam alimentos para aqueles locais. A África também é um grande negócio como países que emprestam dos bancos muito dinheiro, e como nunca tem dinheiro para pagar, eles sempre estão devendo, ou seja, eles sempre têm que pagar uma quantia que eles dificilmente um dia conseguirão quitar de fato, né? Então a miséria extrema na África faz com que esses povos migrem entre si. Aí a herança do neocolonialismo nestes povos faz com que esses povos ainda assim mantenham um vínculo, nem que seja pela língua, com a sua antiga metrópole, ou seja, com aquele país europeu que dominou esses povos no passado. Então, por exemplo, você tem aqui a Argélia, por exemplo, né? A Argélia, você tem exemplos
Você tem países ali que falam inglês, você tem países ali que falam francês, fruto daquela colonização europeia. Então, uma das alternativas para eles, além dessa de ficar migrando de um lugar para o outro para a África, da África, é migrar para a Europa. Então eles vão em hordas cada vez mais numerosas para a Europa. Cada vez mais numerosas para a Europa. Não é? Na década de 80, acreditava-se que o nacionalismo estava sendo extinto do mundo. Que o mundo estava caminhando para uma grande nação global. Só que essas demasiadas imigrações para o continente europeu, para nações europeias, suscitou novos movimentos nacionalistas. De dizer, olha, esse fulano não é alemão, não é português, não é espanhol, não é francês, não é inglês. Né? Esses povos indo para lá em cada vez mais número, sem um grande conhecimento escolar, faz com que eles procurem os trabalhos que ninguém nesses países europeus querem fazer. Então eles basicamente vão ser faxineiros, vão ser construtores, vão trabalhar naqueles trabalhos que os franceses, que os europeus não querem trabalhar. Mas o que eu quero tocar aqui, eu vou fugir um pouquinho desse tema do trabalho, é que há aqui um confronto, não de nacionalidades, mas de culturas. De culturas. Esses povos entrando lá na África, você tem um grande problema na Europa, como comportar essa população. E aí? Como eles vão sobreviver? Está lá dentro já. Os estados não podem deixar que eles morram. Vou pegar e vou como é que é? Como é que é quando você manda de volta para o país de origem? Não é extraditar, enfim, vou mandar eles de volta para os países de origem. Muitos não sabem, quer dizer, muitos não têm documentação falando de que país são. Então você tem uma população cada vez mais numerosa de africanos na Europa. E você tem um conflito de culturas. Você tem um aumento do nacionalismo extremado, dizendo, olha, eles não são franceses ou alemães. E aí que está uma coisa interessante. Esses povos, ao chegarem nesses territórios, né, europeus, você tem aquele racha, né? Digamos que aqui é um país europeu. Né? Eles vão se reunir em grupos. É claro, se você tem essa discrepância cultural, por exemplo, digamos que aqui na Alemanha, aqui seja a Alemanha, né? Se você tem uma discrepância cultural, eu vou me reunir com quem? Com aqueles que eu tenho algum vínculo em comum. Ou seja, que é africano como eu, que é discriminado como eu. Então eles criam novas identidades aqui. Ele não é mais africano, mas também ele não é considerado pelos outros como europeu. Você tem um choque na percepção nacional. Você tem um aumento do nacionalismo, de correntes nacionalistas, dizendo que não são parte daquele povo, como você também tem pensamentos que dizem que sim, já que estão lá, são tão europeus quanto os outros. E você tem grupos se reunindo entre si, no caso dos imigrantes, né, e consumindo a cultura europeia
sem perder seu lastro com a sua cultura ancestral. Então você tem povos, nações, você tem povos dentro de outros povos. Esse tipo de reflexão está presente, não que eu concorde com isso, mas esse tipo de reflexão está presente no livro do Stuart Hall, né? Não que eu concorde com ele, eu tenho críticas a fazer à percepção dele, mas vocês percebem que a ida desses povos por esses problemas históricos, e inúmeros outros fatores, a ida desses povos para a Europa, ela fomenta inúmeras discussões e problemas. Você tem um aumento do nacionalismo, você tem culturas divergentes, a legislação minha é para um tipo de cultura, para um tipo de povo. A França tem uma das maiores populações, fora ali do Oriente Médio, de islâmicos, de muçulmanos. E agora, um país que tradicionalmente é católico, que vem de heranças católicas, né, que herdou grande parte da sua legislação de heranças cristãs, da civilização cristã. Como comportar esses povos que são de religiões, que são de percepções de mundos completamente opostas? Há um conflito entre culturas. E as culturas, você tem um livro que eu acho muito interessante, que é o da Mary Shelley, Frankenstein. Frankenstein, o monstro, Frankenstein é o Victor Frankenstein, é um médico, né? Mas ele cria a criatura de Victor Frankenstein, que todo mundo acha que é um monstro, né? Enfim, que é o Frankenstein. Não, o Frankenstein é o Victor Frankenstein, é um médico, né? A criatura, ele dá vida do nada. E a criatura, ela é parte de todo. Ela é parte de vários corpos, mas não consegue se enquadrar como pessoa nenhuma. Ele não consegue nutrir uma identidade própria. Ele é um monstro, ele é uma aberração. Ele não tem uma face. Ele é pedaço de todo, que na verdade não é nada. Ele não é uma pessoa. Legal. Como é que é? Ó Criador, por quê? Por que você não me... Como é que é? Uma vez eu pensei que se eu fosse igual aos outros homens, eu seria feliz. Mas a maldade apenas cresceu, sabe? De dentro para fora. E esse rosto todo fragmentado quase não reflete a abominação que paira em minha alma. Ó Criador, por quê? Por que o Senhor não me fez de ferro e aço? Por que o Senhor me permitiu sentir? Eu preferia ser o cadáver que eu era antes do que este homem que sou hoje. Ele tem partes, trazendo essa analogia para o mundo contemporâneo. Se há 100, 80, 90 anos atrás havia problemas nacionais, sim. As nações, geralmente, elas são fundadas com base em mitos falsos, pérfidos. Mas você havia aqui, por exemplo, a crença de que o alemão ele é X, de que o francês é Y, de que o inglês e que tem culturas muito particulares deles. Atualmente você não se pode mais dizer isso. Porque quando você vai na Alemanha e você, por exemplo, pensa que a maioria aqui, todos os alemães são negros, vocês são brancos, loiros, você encontra inúmeros negros lá, que falam alemão, que têm nacionalidade alemã, que jogam na seleção alemã, como na França, por exemplo. Então você tem choques culturais, tanto dos que vêm daqui para cá, como os daqui que entram em contato com esses povos aqui. Você tem discussões nacionalistas. Você tem a aceitação de duas culturas. Você tem o inglês adotando, por exemplo, no seu cardápio a comida indiana.
Você tem um indiano adotando comidas inglesas, coexistindo no mesmo espaço, no caso Londres ou a Inglaterra. Enfim, eu queria suscitar apenas isso. Eu fiz aqui o neocolonialismo, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, eu creio que eu tenha falado isso, né? A África e sua independência com base em antigos recortes geográficos, os fluxos migratórios que vão cada vez mais para todos os cantos do mundo, né? Fugindo de guerras civis, de conflitos e da miséria. E você tem essa questão nacional colocada em pauta, né? Se você acreditava ali na década de 80, é engraçado se os senhores pegarem, por exemplo, discussões no Roda Viva, ali daquele programa brasileiro de 80, 90, você tem uma crença de que as nações elas estão sendo diluídas, que o nacionalismo não mais existirá uma grande comunidade global. Só que ao existir esses fluxos migratórios, o nacionalismo ele volta à tona, cada vez mais forte. Você tem o Trump eleito com a propaganda de criar um muro separando os Estados Unidos do México. Você tem líderes cada vez mais extremistas querendo, por exemplo, você tem na Hungria um líder antissemita, antijudeu. Puta, já teve Hitler, cara, que era assim. Você tem o nacionalismo voltando à tona. Você tem a questão nacional voltando à tona. Você tem novos conflitos de cultura, conflitos entre grupos existentes numa mesma nação, se é que nós podemos dizer, no mesmo estado. Ou seja, se aqui há conflitos de povos historicamente belicosos entre si, aqui passa a existir conflito entre povos, entre aqueles que acreditam ser alemães, por exemplo, alemães puros, aqueles que acreditam que não existe essa coisa de alemão puro, o humano é humano e já era, e aqueles que dizem, não, nós somos africanos, assim assado, ou nós somos islâmicos. Então a questão nacional ela volta à baila, ela volta à tona. Isso cita inúmeros problemas. O Stuart Hall ele cita inúmeros problemas fruto dessa questão nacional e o pós-modernismo, né? Como atualmente é impossível você falar uma nação, um único povo. Não há isso daí. São inúmeros povos existindo no mesmo local. Eu vejo entrevistas, por exemplo, de jogadores de futebol que vão para a China, que historicamente é um país muito diferente do nosso, com uma língua totalmente diferente do nosso. Eles dizem que vão para lá e conseguem manter uma vida relativamente normal em comparação ao que viviam no Brasil. Por quê? Porque lá você tem inúmeros recursos que aqui no Brasil tem também. É possível você achar arroz e feijão lá. Ou seja, mesmo estando em outro lugar, você ainda consegue manter vínculos com o seu lugar de nascimento. Quando há um confronto entre a sua identidade e a identidade do outro, inúmeras questões são suscitadas, inúmeros problemas começam a surgir, legislativos, econômicos, populacionais. Como você vai comportar toda essa população na Europa? E agora, o que vai fazer? O que vai ser feito? Como arrumar emprego para todo mundo? Como escolarizar todo mundo? Como manter a paz com pessoas de lugares distintos, com os grupos extremistas, tanto os nacionalistas como os avessos ao nacionalismo, tanto os grupos de características fascistas, nacionalistas, como os grupos avessos ao fascismo, que também podem ser nacionalistas. Então, de forma muito resumida, né, a África, o neocolonialismo, né, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, que é os olhos voltados para a Ásia,
né, e a independência de inúmeros estados que antigamente estavam sob a tutela de impérios, seja os impérios que posteriormente, após a Primeira Guerra Mundial, são extinguidos, Império Turco-Otomano, Império Austro-Húngaro, Império Russo. E depois da Segunda Guerra Mundial você tem a independência das nações dos seus impérios neocoloniais, né? Aí depois você tem a independência da África com base em antigos recortes geográficos, que é isso que eu citei aqui. A independência não é feita por essa nação, não. Esse espaço aqui que era da Inglaterra, agora é independente e vai ter um Estado para legislar sobre todos esses povos divergentes, né? Os fluxos migratórios, fruto da extrema pobreza. A aula anterior ela estava mais detalhada e melhor. Esta aula não está boa na minha percepção, né? Mas enfim, a câmera não filmou. Eu até agora não dormi, para os senhores terem noção. Peço desculpas, mas enfim, eu tenho que ser rápido aqui. E os fluxos migratórios que eu acabei de citar, e a questão nacional. Esse choque de civilizações, esse choque de culturas, esse imenso debate que volta à baila. De forma muito resumida é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu mando algum áudio no grupo. Se os senhores tiverem alguma questão, também eu estou à disposição para esclarecer, né? Enfim, é isso.